boa tarde a todos e todas. Eu sou Mark Baroni, fundador e coordenador geral do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil. É um prazer estarmos aqui nessa tarde discutindo um tópico tão importante, doenças respiratórias no pós-Covid-19, ações para retomar o controle. Nesse momento que muito se discute, né, quando chegará o pós-Covid, mas de qualquer forma, com os serviços de saúde tendo que se organizar prontamente para atenção às pessoas com DCNTs, e aqui com panelistas tão experientes nos diferentes setores, público, privado e terceiro setor. Então, algumas recomendações para iniciar. Vou convidar todos que usem o chat e o Q&A aqui embaixo na sua tela do Zoom, para aqueles que estão nos assistindo por Zoom, aqueles que estão pelo Facebook também, que usem os comentários para comentar, para fazer perguntas, e tudo isso vai ser lido ao final, no nosso momento de debate, para que os panelistas possam responder. Mantenham o microfone no mudo, né? Então, esse é um recado claro para os panelistas, quando não for a sua vez de falar e apresentar, e respeite o tempo de fala, né? Como são muitos panelistas, é fundamental que os tempos de fala sejam respeitados para que a gente dê o espaço e possa ouvir a todos. Desejo, claro, um ótimo evento para todos que estão nos acompanhando também pelo Facebook. Aqui, DPOC, então, né? Então, a DPOC a gente reconhece como uma das principais doenças respiratórias crônicas, então, trazendo já uma contextualização como é uma importante causa de mortes no Brasil e no mundo. Mas aqui no Brasil, né, percebendo que as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por praticamente 76% das mortes, em quarto lugar já aparece a DPOC. Então, responsável por 5% dessas mortes. E aqui, então, né, quando a gente fala de doenças respiratórias, né, duas que são muito conhecidas e chamam muito a atenção aí de toda a população, o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, e a asma, né? Acho que a asma é bastante popularmente conhecida, principalmente por ela ter uma incidência muito alta em crianças. Então, ser importante entre as crianças, né? Então, por isso a população tem um conhecimento bastante grande sobre asma. Às vezes ouve um pouco menos falar de DPOC, apesar de que como a gente pode ver aí, os números são muito impressionantes de ambas. Então, é como se no mundo existisse um Brasil inteiro de pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, 220 milhões de pessoas com essa doença e causando aí um número estrondoso de mortes, mais de 3 milhões de mortes ao ano. E no Brasil, imaginem, 17% dos adultos com essa doença. E eu já percebi aqui que o Dr. Rafael, né, que é o presidente do Instituto PROAR, que nos assiste, né, ele já participou conosco em um outro webinar e chamou a atenção de que 70% dessas pessoas não estão diagnosticadas no país. Então, imaginem, 70% não recebendo tratamento. É um quadro bastante dramático e preocupante. Aqui, asma, então, também no mundo, mais uma vez, mais do que a população do Brasil com asma no mundo, né, 262 milhões, e levando a mais de 460 mil mortes por ano. No Brasil, né, também um número imenso, né? Então, imaginem, maior do que a grande São Paulo, né? Como se mais do que toda a grande São Paulo tivesse asma no Brasil, 20 milhões de pessoas, isso levando a 350 mil internações. Então, um custo para o sistema de saúde bastante importante dessas doenças crônicas. E a pandemia? Então, acho que é interessante, é importante a gente perceber como a pandemia levou
toda a população a prestar mais atenção às doenças respiratórias. Nunca se falou tanto de doenças respiratórias crônicas e agudas do que durante a pandemia, né? Então, a necessidade dos respiradores, né, de oxigênio, e também aí a atenção de quem já tinha doenças respiratórias, será que seriam populações de maior risco ou não? Né? E se observou que principalmente as populações com doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, elas eram sim populações de maior risco, né? E por isso elas precisavam aí ter uma atenção que eventualmente num sistema que estava abalado, né? Que estava se voltando para os cuidados mais emergenciais com a pandemia, né? E aí com o risco de reduzir a atenção àquelas populações com doenças crônicas. Então, o que se discute muito hoje em dia, né, e por isso do nosso título pós-pandemia, são os efeitos, os long-term effects, né? Então, os efeitos de longa duração dessa pandemia de Covid. E esses efeitos, então, esse estudo aí muito recente, um estudo que acabou de ser publicado, né, uma revisão, então, que identifica mais de 50 efeitos de longo prazo, né? Efeitos que a Covid, não só a Covid de forma aguda, mas de forma crônica pode provocar nas pessoas que passaram, né, por essa pandemia, que foram, então, afetadas pelo coronavírus. E muitos desses efeitos sobre o sistema, então, respiratório. Aí, então, a gente já viu que a DPOC e a asma afetam muitas pessoas, então, imaginem agora muitas outras pessoas também que antes não tinham problemas respiratórios e agora, devido à Covid, passam a ter problemas respiratórios crônicos também, né? Como a gente pode ver aí, dispneia, por exemplo, em 24% dos casos, então, um impacto altíssimo sobre a população que teve Covid. Né? E uma série de termos que passam a surgir, né? Então, síndrome pós-Covid, longa Covid, síndrome pós-Covid aguda, né? Como eu já disse, com mais de 50 efeitos descritos. Aqui o nosso objetivo hoje, né, será entender como a pandemia interrompeu os cuidados com doenças respiratórias no Brasil e as consequências disso, e, claro, potencializar já, então, procurar formas de potencializar principalmente a atenção primária para reorganizar o fluxo, para responder a essa demanda reprimida que a gente sabe que existe. Né? E, para isso, a gente pretende engajar os diferentes setores, então, o setor público, o setor privado e o terceiro setor, a fim de identificar novos casos de DPOC, asma e outras doenças respiratórias e brecar a piora da saúde das pessoas já acometidas.